O sangue é distribuído a todos os tecidos do corpo pelo sistema cardiovascular. Esse sistema está sujeito diariamente a diversos tipos de lesões, sejam elas mecânicas, inflamatórias ou de qualquer outra natureza. Por esse motivo, existe a necessidade de mecanismos para impedir a perda de sangue e manter um fluxo sanguíneo adequado, possibilitando assim a cicatrização e reparo do sistema. Esse mecanismo é a hemostasia. Quando há uma alteração desse mecanismo, pode acontecer perda de sangue ou formação inapropriada de trombos. Nesse vídeo será abordado as anormalidades da hemostasia. E se quiser ver mais vídeos como esse, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. A hemostasia é uma resposta fisiológica que visa parar o sangramento. Esse processo é finamente controlado, ocorrendo somente no local do dano vascular, e envolve a interação entre o endotélio vascular, plaquetas e fatores de coagulação. O endotélio, em situações normais, possui uma superfície que possibilita o fluxo sanguíneo suave e sem turbulências. Por diversos mecanismos, ele consegue inibir a agregação plaquetária e a coagulação. Já em situações patológicas, ele vai responder fazendo vasoconstrição, aumentando a adesão e a agregação plaquetária e estimular a coagulação. As plaquetas são fragmentos de uma célula, o megacariócito. Após o dano vascular, a sua função é formar um botão que vai selar uma área pequena. Os fatores de coagulação são proteínas plasmáticas sintetizadas pelo fígado. Existem muitos fatores de coagulação, e eles são divididos em alguns grupos, mas o que interessa saber é que eles possuem a finalidade de formar a fibrina. Os processos hemostáticos consistem em uma sequência de eventos que podemos dividir em algumas etapas: a hemostasia primária, hemostasia secundária e fibrinólise. Vamos começar entendendo a hemostasia primária. Ela consiste na resposta inicial do endotélio vascular e plaquetas quando se estabelece uma lesão. Quando ocorre lesão vascular, estímulos neurogênicos e substâncias são liberadas no local pelo próprio endotélio e plaquetas. Com isso, vai acontecer uma vasoconstrição para diminuir o fluxo sanguíneo para aquela região. Esse dano acaba expondo o colágeno, glicoproteínas e proteoglicanos da matriz subendotelial. As plaquetas podem se aderir diretamente ali. Essa adesão se torna mais eficiente quando o endotélio libera o fator de von Willebrand, que forma uma estrutura para melhor adesão. Então, nesse estágio, começa a agregação e adesão plaquetária. As plaquetas ainda começam a liberar substâncias que vão fazer o fibrinogênio se ligar a elas, formando um agregado frouxo. Logo após, as plaquetas se contraem e consolidam esse agregado frouxo, formando um tampão que vai cobrir a área da lesão. Todos os eventos que ocorrem na hemostasia primária têm a função de formar esse tampão. Quando o dano vascular é pequeno, esse tampão já é o suficiente para resolver o dano. Senão, esse agregado vai promover a hemostasia secundária no local. A hemostasia secundária consiste em uma série de reações enzimáticas envolvendo os fatores de coagulação, vitamina K, cálcio e fosfolipídios da membrana das plaquetas, que vai formar, a partir de uma cascata, o fibrinogênio no final desse processo. Quando a gente fala de cascata de coagulação, estudamos 3 vias para entender esse processo: a via intrínseca, a via extrínseca e a via comum. Essa cascata é um processo complexo que envolve uma sequência de eventos, com ativação de diversas moléculas, mas aqui será falado de uma forma mais simplificada. A via intrínseca inicia quando ocorre danos à superfície endotelial. O cininogênio e a calicreína no local da lesão vão ativar uma série de fatores e no final ocorre a ativação do fator 10. O fator 10 é a protease final da via intrínseca. Já a via extrínseca é ativada por um trauma físico, como um furo no vaso, por exemplo. Essa via começa com a ativação do fator 7, que forma um complexo juntamente com o fator tecidual liberado pelas células endoteliais. Esse complexo é dependente de cálcio e ele tem a função de ativar o fator 10, que também é a protease final da via extrínseca. Com a ativação do fator 10, as duas vias se convergem para uma via única, a via comum. Aqui na via comum entra uma proteína muito importante, a protrombina, que é sintetizada lá no fígado sob a regulação da vitamina K.
Quando o fator 10 é ativado, ele vai ativar a protrombina em trombina. A trombina tem a função de converter o fibrinogênio em monômeros de fibrina. Esses monômeros de fibrina vão se polimerizar para formar um coágulo de fibrina. O objetivo da cascata de coagulação é formar um coágulo de fibrina que funciona como um tampão para parar o sangramento. Após esses eventos, vai acontecer a fibrinólise, isso é, a degradação da fibrina por uma proteína chamada plasmina. Isso vai gerar os conhecidos como produtos de degradação da fibrina. Existem alguns testes utilizados para avaliar a hemostasia primária e secundária. Para avaliar a hemostasia primária, vamos começar pelo trombograma. O trombograma é a parte do hemograma que avalia quantitativamente e morfologicamente as plaquetas. O aumento da contagem de plaquetas leva ao nome de trombocitose, e a diminuição é chamada de trombocitopenia. A trombocitopenia pode acontecer por um aumento do consumo ou diminuição na produção de plaquetas. A diminuição da produção pode ocorrer por irradiação, medicamentos como a fenilbutazona, quimioterápicos, antibióticos, por toxinas, micro-organismos infecciosos, neoplasias e doenças imunomediadas. Em cães e furões, a intoxicação por estrógeno é a causa mais comum de diminuição da produção de plaquetas. O maior consumo de plaquetas pode estar associado à coagulação intravascular disseminada, que será discutida adiante, vasculites, hemangiosarcoma e outros tipos de lesões vasculares. A trombocitopenia imunomediada é uma das causas mais comuns de trombocitopenia em cães. Outras doenças que também podem causar a trombocitopenia pelo aumento do consumo são a erliquiose, babesiose, peritonite infecciosa felina, a PIF, panleucopenia felina, leptospirose e salmonelose. Em condições que ocorre esplenomegalia, também pode ocorrer a trombocitopenia. O baço, por funcionar como um armazenamento de células, ele acaba sequestrando células sanguíneas e também as plaquetas. Nos cães, a principal doença infecciosa que causa trombocitopenia é a erliquiose. Nessa doença, acredita-se que, inicialmente, a destruição de plaquetas seja imunomediada, mas, ao final da doença, ocorre uma aplasia de medula óssea, o que causa diminuição da produção. Porém, temos que ficar atentos porque muitas vezes pode acontecer uma pseudotrombocitopenia. Isso acontece pela aglutinação de plaquetas, por conta de erros pré-analíticos na coleta do sangue, o que dificulta a contagem. A trombocitose, o aumento no número de plaquetas, é menos frequente na medicina veterinária. Ela pode ser primária ou secundária. A primária se trata de um distúrbio raro, uma proliferação neoplásica de precursores plaquetários, o que resulta no aumento no número de plaquetas. A trombocitose secundária pode acontecer em doenças inflamatórias, pois nas fases agudas pode ocorrer uma elevação da trombopoetina, como uma reação ao processo. Em anemias regenerativas, também pode ocorrer uma estimulação inespecífica aos precursores plaquetários, resultando em trombocitose. Animais que possuem níveis elevados de cortisol no sangue também podem ter trombocitose, e aqui podemos pensar em hiperadrenocorticismo, por exemplo. Outra situação é quando acontece liberação de adrenalina no estresse agudo, que, como já explicado em aulas anteriores, promove a contração esplênica, liberando células e plaquetas na circulação. Outro teste que pode ser usado para avaliar a hemostasia primária é o tempo de sangramento. Esse teste consiste na incisão da mucosa do lábio e a mensuração do tempo entre a incisão e o final do sangramento. Agora, indo para a hemostasia secundária, ela pode ser avaliada com o tempo de protrombina, o TP, e o tempo de tromboplastina parcial ativada, TTPA. Esses exames avaliam o tempo que demora para formar o coágulo de fibrina, mas cada um vai analisar uma via. O TP analisa a via extrínseca e a via comum. Já o TTPA vai avaliar a via intrínseca e a via comum. Esses testes possibilitam avaliar se o animal possui uma coagulopatia, seja ela adquirida ou congênita.
Quando o animal apresenta uma coagulopatia, esses parâmetros estarão aumentados. Se o problema é na via intrínseca, o TTPA estará aumentado. Se o problema é na via extrínseca, o TP estará aumentado. Mas se o problema é na via comum, vai aumentar tanto o TP quanto o TTPA. O aumento desses parâmetros indica que está levando mais tempo para formar o coágulo. Uma coisa importante de lembrar aqui é que a vitamina K é importante no processo de coagulação, como já dito antes, principalmente na via comum. No organismo, ela passa por um processo de reciclagem, por uma enzima conhecida como epoxirredutase. Na coagulopatia congênita, a doença que o animal pode apresentar é a hemofilia, que é uma doença ligada ao sexo, afetando apenas os machos. Quando o animal apresenta esse tipo de coagulopatia, o TTPA estará aumentado, pois a alteração é nos fatores da via intrínseca. Das coagulopatias adquiridas, temos aquelas que estão relacionadas com a deficiência de vitamina K. A vitamina K é utilizada em diversas etapas da cascata de coagulação, inclusive na via comum, ou seja, quando falta a vitamina K, vai aumentar o TP e o TTPA. Existem diversos motivos que podem levar à deficiência de vitamina K, dentre eles a intoxicação por rodenticidas, como a varfarina, que inibe a epoxirredutase impedindo a reciclagem de vitamina K. O fígado, como já dito antes, é o principal responsável por produzir os fatores de coagulação, principalmente o fator 7, que é um dos fatores da via extrínseca. Ou seja, quando há uma doença hepática, o TP estará aumentado. Porém, como ele produz também os outros fatores, o TTPA também pode aumentar. Na medicina veterinária, um distúrbio muito importante nos animais é a coagulação intravascular disseminada, chamada de CID. Esse distúrbio é definido como uma ativação e consumo excessivo e descontrolado dos fatores de coagulação e das plaquetas. Essa ativação contínua acaba levando a uma depressão dos fatores de coagulação e plaquetas, ou seja, o distúrbio afeta a hemostasia primária e secundária. Então, no começo, vai acontecer uma hipercoagulabilidade. Porém, nesse processo, o corpo vai gastando os fatores de coagulação e as plaquetas, o que ocasiona uma hipocoagulabilidade. E já que houve esse gasto excessivo de fatores de coagulação, o que a gente acaba vendo no exame é o aumento do TP e do TTPA. E a depressão de plaquetas vai ocasionar uma trombocitopenia. A CID é um distúrbio secundário podendo ser causada por diversos motivos, e aqui podemos pensar em pancreatites, acidentes ofídicos, neoplasias e diversas outras causas que podem disparar a coagulação. Nesses casos, a hemorragia causada é grave e pode ser vista em superfícies de mucosas e cavidades corporais. É isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ajudado. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like. Valeu!